Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, crianças, tudo bem? Sou eu aqui mais uma vez, professor Júnior, para mais uma aula para os guerreiros do 4º e do 5º ano. Mais uma semana de língua portuguesa com o professor Júnior. Como estão as atividades? Tudo em ordem? Tem entregado todas as atividades lá na escola? Os professores estão a todo vapor para que a gente possa encerrar esse ano aí com todos os alunos, com a aprendizagem em dia e a nota 10. Tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar mais 3 dias aí com a língua portuguesa. Vocês estão preparados? Vamos conhecer a nossa aula dessa semana? Olha só, o que nós vamos precisar para a aula de hoje? Vocês já estão acostumados, eu espero que a esse horário todo mundo já tenha separado o seu material. Olha só, o caderno de língua portuguesa, o lápis apontado e a borracha. E qual vai ser o objetivo da nossa aula hoje? Na nossa primeira aula da semana de língua portuguesa, o objetivo vai ser ler, compreender e interpretar em colaboração e com autonomia textos do gênero narrativa. As narrativas, gente, são aqueles textos que vocês já trabalharam, muitos textos que nós já vimos. Então nós vamos reforçar esse gênero textual. Por quê? Porque é o gênero textual que nós mais temos contato lá na escola. É aquele gênero textual que muitas vezes nós mais vamos produzir na nossa trajetória escolar. Então é importantíssimo que a gente observe todos os aspectos, todas as características e domine tudo isso com relação ao gênero narrativa. Vamos lá recordar aquilo que nós já estudamos? Olha só, então para que a gente retome aquilo que nós já estudamos nas outras aulas. Vejam só, o que é um texto narrativo? Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados, ou seja, contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são os romances, as novelas, os contos, as crônicas e as fábulas. Vejam só, o professor destacou aqui nesse slide algumas palavrinhas chaves quando nós falamos em textos narrativos. Vejam só, os textos narrativos, eles narram, eles contam alguma coisa, né? E essa narração é feita por um narrador, que vocês também já estudaram, e daqui a pouquinho nós vamos ver. Então vejam, essa história, esses fatos e acontecimentos que o professor destacou em azul, eles acontecem com alguém. Esse alguém é o personagem da história, por isso que o professor destacou a palavra personagem, né? Esta história aconteceu em algum momento e em algum lugar, por isso o professor também destacou as palavras tempo e espaço. Olhem só, então, uma história, um fato, um acontecimento que aconteceu com alguém, ou seja, com algum personagem, em algum lugar e em algum momento. Certo? Então, tudo isso é aquilo que nós já estudamos a respeito das narrativas. E os exemplos que o professor trouxe são aqueles, os romances, as novelas, os contos que vocês já estudaram, né? Os mitos, as crônicas, as fábulas, que são subgêneros aí da narrativa que têm características peculiares. Então, essas são as características de um texto que a gente classifica como narrativo, ou seja, que narra a história. A história de quem? De alguém, de um personagem, em algum tempo, em algum lugar. Tudo bem? Para que a gente consiga identificar melhor essas características, o professor trouxe um texto aqui para vocês. Nós vamos fazer juntos a leitura e a exploração desse texto. Esse textinho se chama As Viagens de Marco Polo. Vamos fazer a leitura? Olha só, na tela então. As Viagens de Marco Polo, parte 1.
Há muitos e muitos anos, em 1260, na cidade de Veneza, viviam dois irmãos, Nicolas Polo e Mateus Polo. Eram comerciantes e costumavam viajar para lugares distantes. Em uma de suas viagens, chegaram até o palácio de um poderoso príncipe chamado Kublai Khan, senhor de todos os povos tártaros e conhecido como o Grande Clã. O soberano recebeu-os muito bem e fez-lhe várias perguntas sobre a vida em Veneza. Os venezianos, que conheciam a língua dos tártaros, contaram-lhe muitas coisas. Para voltar à sua cidade, os dois irmãos gastaram 3 anos. Ao chegar, Nicolas Polo ficou sabendo que a mulher tinha falecido e que o filho, Marco, já estava com 15 anos. Após algum tempo em Veneza, os irmãos resolveram visitar novamente o Grande Khan, dessa vez levando com eles o jovem Marco, já com 17 anos. É sobre Marco que esse livro fala. Como da primeira vez, foram recebidos muito bem por Kublai Khan, que, vendo Marco, perguntou quem era o jovem. Senhor, respondeu Nicolas, este é meu filho, Marco Polo. Seja bem-vindo, disse o imperador. Marco Polo aprendeu rapidamente a língua dos tártaros, seus costumes e modos de guerrear. Kublai Khan logo percebeu quanto o jovem era inteligente. Resolveu torná-lo embaixador, dando-lhe a missão de observar o que acontecia em seu reino. Marco Polo cumpriu a missão com sabedoria e dedicação. Tomava notas de tudo que via e ouvia com muito cuidado e repassava-as ao imperador. Este jovem será um adulto de grande habilidade e honra, admirava-se Kublai Khan. E foi assim que Marco Polo permaneceu na corte imperial a serviço do Grande Khan por 17 anos, indo e vindo em diferentes missões. Visitou um grande número de cidades, províncias e países, mais do que qualquer homem de seu tempo. Depois de todos aqueles anos, os Polo decidiram voltar para casa. Kublai Khan não queria deixá-los partir, pois gostava muito deles. Mesmo insatisfeito, acabou concordando. Nicolas, Mateus e Marco Polo retornaram a Veneza em 1295. E agora que já contei tudo isso, Marco Polo começa a descrever ele mesmo tudo o que viu em suas viagens. Olha só, gente, então esse texto ele está narrando uma história. É por isso que nós dizemos que esse texto é uma narrativa, certo? Vamos lembrar das características das narrativas que o professor falou? A narrativa conta um fato, um acontecimento. Que fato ou acontecimento era esse? As viagens do pai e do tio do Marco Polo, que viajaram, conheceram um reino, conheceram seu príncipe e aí voltaram, quando voltaram para casa. Ou seja, uma série de acontecimentos que foram vivenciados por esses personagens. Opa, essa palavrinha, personagens, é outra característica importante das narrativas, porque os fatos ou acontecimentos aconteceram com alguém. Esses alguéns são os personagens, né? Em que tempo, quando isso aconteceu e onde essa história aconteceu? A história conta, né, que aconteceu há muitos anos atrás, lá em 1200 e pouquinho, e que aconteceram na cidade de Veneza, que depois eles viajaram para o Império Tártaro, ou seja, as características das narrativas estão presentes no texto. Agora nós vamos explorar um pouco mais esse texto para verificar cada uma dessas características. Vamos lá? Olha só, então vamos lá, identificando uma narrativa. Para que eu identifique uma narrativa, nós vamos ver os quadros que o professor trouxe. Olha só, uma narrativa traz uma questão. Há um narrador? Quem conta a história?
Será que quem está contando a história é alguém que viveu a história ou é alguém que apenas observou toda a história e sabe dos acontecimentos? Isso aqui nós vamos reforçar aquilo que vocês já viram em outras aulas com as outras professoras, que os narradores podem ser de dois tipos principalmente, né? Os narradores personagens, ou seja, aqueles que contam algo que aconteceu com eles, e os narradores observadores, ou seja, aqueles que não participam diretamente da história, mas contam uma história da maneira com que sabem, né? É a maneira de narrar uma história. Segunda característica, existem personagens nessa história? Quem são esses personagens? Está claro em que espaço e tempo a história aconteceu? Vamos visitar cada um deles? Olha só, há um narrador, quem conta a história? Vamos lembrar, ele diz assim, esta é a história de Marco Polo, né? Ou seja, é alguém que sabe da história do personagem que está contando. Então eu posso dizer que aqui o narrador é um observador. Nós temos um narrador nessa história. Existem personagens? Com quem acontece essa história? Acontece com quem? Com os tios, né? O Nicolas, o Mateus, depois com o filho Marco, o personagem do príncipe também. Então existem vários personagens que montam o enredo dessa história. Então eu posso dizer que existem personagens. Está claro em que espaço e tempo aconteceram esses fatos? Sim, né? Eles saíram de Veneza, viajaram para o Império Tártaro, lá muitos e muitos anos atrás, nos anos 1200 e pouquinho, né? Então nós temos essas características no texto, ou seja, nós podemos dizer que esse texto é uma narrativa. Olha só, então aqui o professor trouxe mais uma vez para que a gente reforce essas características da narrativa. Vejam, explorando o texto, nós temos, as características são os personagens, o narrador, o espaço e o tempo. Quem são os personagens da nossa história? Nicolas Polo, Mateus Polo, o Kublai Khan, que é o príncipe, e o Marco Polo, né? Que o nome está até no título do texto. Então nós temos os personagens, ou seja, com quem essa história aconteceu. E o narrador? Quem é o narrador? O narrador é um não personagem, ou seja, ele é apenas um observador, ele não participa diretamente, ou seja, os acontecimentos da história não foram com ele, né? Em que espaço isso aconteceu? Aconteceu entre Veneza e o Império Tártaro, né? Eles partem de Veneza, a história começa partindo de Veneza e indo para o Império do Príncipe. E em que tempo isso aconteceu? Há muitos e muitos anos, né? É assim que a história traz para nós, que há muitos e muitos anos, em 1260 e nos anos seguintes, né? Porque aí o Marco Polo foi crescendo, então toda essa narrativa, toda essa história contada pelo autor mostra os acontecimentos na vida dos personagens. Tudo bem? Ficou claro para vocês as características fundamentais da narrativa? O pessoal do 5º ano aí que está indo para o 6º ano, é importantíssimo levar essas características e a compreensão desse tipo de texto. Olha só, para que a gente extraia um pouco mais as informações desse texto, o professor trouxe alguns questionamentos para vocês. Vejam só. No texto, antes das viagens de Marco Polo, contam-se as aventuras de dois comerciantes. Vamos lembrar que o Marco Polo é o menininho que viajou depois. Então, quem eram os dois comerciantes que iam antes? Quem eram eles? Vão pensando aí em casa, vocês já sabem? Depois, qual era a relação desses dois personagens com Marco Polo? Ou seja, o que acontece... Qual era a relação? Era pai, era filho, era avô, era tio, era tia, era sobrinho, era irmão? Qual era a relação desses dois com Marco Polo? Quando eles chegaram pela primeira vez lá no Palácio do Príncipe,
Que habilidade dos irmãos possibilitou a comunicação entre eles? Porque pensa, eles saíram de um lugar e foram para outro. O texto traz uma informação que fala o que aconteceu que possibilitou que um entendesse o outro. E no primeiro encontro entre Kublai Khan e os irmãos Polo, qual atitude do príncipe revela seu interesse pelos relatos dos viajantes? Por que o príncipe se interessou por aquilo que eles falavam? E a cidade de origem, de onde eles saíram, vocês acham que era próxima ou distante do reinado de Kublai Khan? Que informação do texto confirma se era perto ou se era longe? Vamos revisitar? Então olha só, no texto antes das viagens conta a aventura dos irmãos Nicolas e Mateus Polo, né? Os dois irmãos que viajaram primeiro, que quando retornaram, eles... a esposa do Nicolas havia falecido e o filho estava com 15 anos. Qual era a relação desses personagens com Marco Polo? Nicolas era o pai de Marco Polo. E o Mateus era quem? Era o tio. Muito bem. Quando eles chegaram lá, qual a habilidade deles fez com que eles pudessem se comunicar? Era o fato de que os irmãos Nicolas e Mateus falavam a língua dos tártaros, ou seja, do reino do príncipe Kublai Khan. E lá no primeiro encontro, qual a atitude do príncipe revela o interesse por aquilo que os viajantes falavam? O príncipe fez várias perguntas sobre a vida em Veneza, que era a cidade de onde eles vinham. Então o príncipe estava curioso e essa curiosidade fez com que ele se interessasse e gostasse daquilo que os viajantes falavam. E a cidade era perto ou era longe? O que vocês acham? Lá no texto, a gente via uma informação de que a cidade era longe. Por quê? Porque na volta, vocês lembram que eles levaram 3 anos para chegar em casa? Ou seja, para você via uma viagem de 3 anos, lá em 1260, os meios de transporte eram um pouco mais lentos, né? Na verdade, bem mais lentos do que o que nós temos hoje. Então, a gente pressupõe que era longe, era uma região longe uma da outra, certo? Tudo isso são características e informações que estão no nosso texto, seja de maneira explícita ou de maneira implícita, o que nós já trabalhamos também aqui nas nossas aulas. Vejam só, as informações explícitas são aquelas em que estão escritas, está direto, tal qual a gente lê, né? Estas informações, a gente lê o texto e já encontra essas informações. As informações implícitas são aquelas que a gente deduz de acordo com as informações que nós temos. Ou seja, não diz no texto que a cidade era longe, mas a gente pressupõe que a cidade era longe. Por quê? Porque a viagem levou 3 anos. Então, estas informações podem ser exploradas nas narrativas. Tanto as informações explícitas, aquelas que estão nítidas no texto, como as informações implícitas, aquelas que nós precisamos deduzir baseadas nas informações que nós temos. Vamos prosseguir? Olha só, então nós vimos até agora como é que nós identificamos e compreendemos as informações dos textos narrativos. O professor sugere para vocês agora que peguem o caderno de vocês e anotem o que vem nesse slide. Por quê? Porque agora vem um momento de planejamento de texto, ou seja, é vocês que vão escrever o texto. Então, separem lá no caderno, coloquem lá a tarefa da aula do planejamento de texto. Então, nós vamos planejar um texto. Olha só, caderno na mão, todo mundo, o professor está aqui dando um tempinho para que vocês se organizem. Ó, vejam que a nossa história termina dizendo que a partir de agora, Marco Polo vai contar as viagens que ele teve. Então, que lugares você imagina que Marco Polo conheceu? Agora vocês é que vão registrar. Que lugares vocês acham que ele conheceu? Vão pensando, se eu vou escrever uma narrativa, eu tenho que contar um acontecimento, um fato. Então, o fato que nós vamos contar é os lugares que ele conheceu. Além disso, o que ele pode ter descoberto nessas viagens?
lembrando das características do texto, que o nosso texto precisa ter título, parágrafo e uma sequência lógica, né? Aquilo que vocês já viram nas aulas anteriores e que nós estamos reforçando. Então, o texto que vocês vão produzir precisa ter os lugares que você imagina que Marco Polo conheceu e o que ele pode ter descoberto nessas viagens. Além disso, não esqueça, lembre-se que os textos narrativos têm características fundamentais, que são os personagens, ou seja, quem é, com quem que aconteceu essa história, os acontecimentos, ou seja, o que é que aconteceu com esses personagens, que história eu estou contando, o tempo, né? Quando isso aconteceu e o espaço, ou seja, onde é que essa história se passou. Então agora que vocês estão anotando aí no caderno, lembrem-se bem que no nosso planejamento de texto nós vamos colocar os lugares que vocês imaginam, o que ele pode ter descoberto nas viagens e as características que nós vimos das narrativas. Tudo bem? Então, para reforçar aquilo que nós já estudamos. Enquanto vocês vão pensando lá, o professor trouxe mais um exemplo de um texto. Tudo bem? Vamos fazer a leitura junto com o professor, então? Esse texto se chama A Lenda da Vitória Régia. Olha só. Uma das plantas mais interessantes da Amazônia é a Vitória Régia. Parecendo grandes pratos flutuando nas águas, suas gigantescas folhas podem atingir até 2 metros de diâmetro e suportar o peso de um homem de estatura média. Conhecida pelos índios da Amazônia pelo nome de Uapé-Açu, foi mais tarde estudada por diversos cientistas europeus e batizada em 1837 pelo botânico John Lindley em homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra. A Vitória Régia é uma planta dos lagos e alagadiços amazônicos. Quando as águas baixam, elas desaparecem, deixando suas sementes na terra seca até que as águas tornem a subir. No ano seguinte, quando então germinam com toda a vitalidade, em seu desenvolvimento, em condições ideais de luz e temperatura, a planta chega a crescer até 20 centímetros de diâmetro por dia. Suas sementes são comestíveis e têm um sabor que lembra um pouco do milho. Os espanhóis até a apelidaram de maíz del agua, que significa milho d'água. Dessas sementes se pode fazer uma farinha branca, usada para alimentação e como ingrediente de finos bolos e pães, muito apreciados na culinária regional amazônica. Porém, o mais interessante é que as suas flores se abrem exatamente à meia-noite, exalando um cheiro muito forte e característico que lembra a mistura de várias frutas tropicais, como o abacaxi e o melão. E o nosso subtítulo do texto, que é O Espelho de Nayá. É claro que para falar sobre uma flor tão curiosa que se abre para a lua, os indígenas não poderiam deixar de contar uma lenda para explicar sua origem. No início dos tempos, Jaci, a lua, costumava visitar as tribos e escolher a mais bonita donzela da aldeia para transformá-la em estrela do céu. Como seria de se esperar, o sonho de toda jovem era ser escolhida por Jaci para tão importante homenagem. Dentre essas moças, havia uma, no entanto, que parecia desejar mais do que as outras ser escolhida pela lua. Ela se chamava Nayá, era linda e vivia apenas para a realização desse sonho. Todas as noites, ela ficava horas e horas olhando para o céu, enfeitada com os mais lindos colares de penas, penteando seus longos cabelos negros e cantando para a lua, que parecia não prestar a menor atenção aos seus encantos. Ano após ano, outras moças da tribo iam sendo escolhidas e nunca chegava a vez de Nayá, que começava a se desesperar. Uma noite,
a moça foi passear junto ao lago e exatamente à meia-noite a lua saiu de trás de uma nuvem e se refletiu por inteiro no lago, linda, redonda e prateada. Achando que o seu grande momento havia chegado, Nayá não hesitou e mergulhou para abraçar aquela imagem refletida, que julgava ser a verdadeira lua. A pobre índia acabou se afogando nas águas profundas do lago e Jaci, que a tudo assistia, ficou com muita pena de Nayá. A lua, então, transformou-a em uma estrela diferente, que brilha nas águas e que se abre todas as noites para homenagear a lua. Assim surgiram as Vitórias Régias. Vejam só, pessoal. Então aqui nós temos um novo texto. Um texto que ele inicia de uma maneira e termina de outra. Ou seja, vejam, esse texto começa trazendo informações reais sobre a planta, né? Informações trazidas pelos cientistas, pelos estudiosos, por aquelas pessoas que conhecem da semente, que conhecem da raiz, que sabem como é que ela sobrevive na água. E depois nós temos uma outra abordagem do texto que mostra uma ideia mais fantasiosa, ou seja, uma ideia, um mito, né, que talvez não possa ser comprovado cientificamente. Então, o que é que nós conhecemos sobre a Vitória Régia? Né? A Vitória Régia, a planta lá, aquática amazônica, ou a Vitória Régia da lenda indígena? É muito importante que a gente vá conhecendo as informações para que a gente consiga identificar. Eu posso chamar esse texto de uma narrativa? Eu posso dizer que esse texto é uma narrativa? Sim, eu posso. Por quê? Porque dentro do texto eu consigo identificar as características chaves de uma narrativa, ou seja, os acontecimentos, os personagens, o tempo em que a história aconteceu e também o espaço, onde é que essa história aconteceu. O professor trouxe até aqui alguns questionamentos, por exemplo, a respeito dessa lenda e desse texto para que vocês possam conversar nesse momento com o professor. Vejam só, vocês acham que o texto, essa história, uma lenda, né? Vocês viram lá, nós vamos reforçar agora, que as lendas, elas surgiram como histórias fantasiosas, né? Que muitas vezes não são verdade, né? São lendas. Mas vocês acham que esse texto mostra apenas fatos irreais, apenas fatos fantasiosos? Não, olha só, nós temos aqui características científicas da planta. Então eu posso dizer que essa história não é uma história simplesmente fantasiosa, né? Eu digo que, olha, as sementes são comestíveis, né? Tem um sabor que lembra um pouco do milho, ou seja, não são apenas informações mitológicas ou lendárias de uma planta. Nós temos também características reais. Eu posso perguntar também para vocês quais eram os personagens, por exemplo, dessa história. Nós temos a Vitória Régia enquanto planta, né, que fantasiosamente pode ser a Índia, né? A Lua é uma personagem também, porque ela era uma deusa, né? Então nós temos essas características das narrativas. Tudo bem? Sempre que vocês forem ler, e eu convido vocês a praticarem a leitura nessa semana, né? Buscar um texto, buscar uma narrativa e explorar essas características. Ou seja, a sugestão que o professor traz aqui é o que a gente chama de fazer um fichamento dos textos. Então você vai escolher um texto lá, pode ser do seu livro didático, pode ser do livro didático que você tenha do ano passado, pode ser de um livro, de uma história qualquer que você tenha em casa, né? E fazer um fichamento, ou seja, nós vamos escolher as características dessas narrativas e elencar, colocar lá, vai ler o texto e numa folha à parte escrever quais foram os acontecimentos, quem eram os personagens, aonde essa história aconteceu e
quando essa história aconteceu. A gente tendo essas 4 informações básicas, nós podemos resumir aí uma narrativa. Lembra da nossa questão dos resumos, das partes importantes que nós também já trabalhamos aqui nas nossas aulas? Então é importantíssimo que vocês pratiquem a leitura, façam a leitura, identifiquem as narrativas e fica feito o convite para que vocês façam esses fichamentos. Tudo bem? Então olha só, esse texto que nós vimos, vamos identificar se ele é uma narrativa? Há um narrador, quem conta a história? Sim, há alguém que conta a história da Índia, que queria muito ser escolhida para ser uma estrela, né? Então nós temos sim um narrador. Existem personagens? Quais? Existem. A Índia que queria se transformar em estrela e que acabou morrendo afogada. A lua que observava as moças mais bonitas da tribo, né? Então nós temos sim as personagens. E está claro em que espaço e tempo a história aconteceu? Sim, aconteceu numa tribo, né? Há muito tempo. Então nós temos essas informações. Essas informações foram dadas ao leitor para que ele se situe. Que essa história não aconteceu ontem, que essa história não aconteceu semana passada, que é uma lenda que já vem de muito tempo. Então essas informações são importantes também. Além disso, nós também temos as atividades da semana. Lembrando que para realizar as atividades dessa semana, é importante que vocês assistam às aulas de quarta-feira e de sexta-feira de língua portuguesa. Tudo bem? Então, assim, aguardem um pouquinho para realizar as atividades de língua portuguesa, que nas próximas aulas vocês vão ter o conhecimento necessário para realizar as atividades. Tudo bem? Fica aqui um abraço do professor Júnior. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos que assistem às nossas aulas aqui. Todos vocês, sejam muito bem-vindos. E vamos loguinho para o nosso objetivo para ver o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Então, hoje nós vamos resolver problemas do campo multiplicativo envolvendo números naturais e números racionais, utilizando estratégias próprias ou algoritmos padronizados. Então é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos resolver também 2 problemas. Um, junto aqui com a professora, que a professora trouxe, né, para a gente iniciar a aula, e daí mais aquele que está aí na sua folha de atividades. Então, para a gente iniciar, a gente vai fazer assim, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse campo multiplicativo. O que é o campo multiplicativo? Então, o campo multiplicativo, ele é o campo que envolve as operações de multiplicação e divisão, né? Que envolve aí as operações que estão dentro deste campo, que é a multiplicação e a divisão, como a professora já falou. E para a gente falar e pensar um pouquinho dentro desse campo, nós vamos então olhar aí uma das 2 situações para a gente pensar. A gente vai analisar alguns problemas e ver quais operações, quais situações resolvem, né, solucionam o problema. A gente só vai analisar, assim como fizemos na aula passada do campo aditivo, tá bom? Então vamos aí na telinha? Vamos acompanhar com a professora. Então nós temos 2 situações. A primeira situação diz assim, ó: Eduardo e 2 amigos foram a uma lanchonete e compraram 3 refrigerantes de R$ 3,50 cada, uma torta inglesa, que pagaram R$ 15,80, e 3 pastéis de R$ 5,80 cada um. Ao passar no caixa, resolveram repartir a despesa. Quanto cada um pagou pelo lanche? Então vamos pensar lá. Nós temos aí várias situações para resolver o problema, né? Vamos ver, nós tínhamos o Eduardo e os 2 amigos, então foram em 3 lá na lanchonete, né? Compraram 3 refrigerantes, compraram a torta inglesa e mais 3 pastéis. E no final da conta, eles tiveram que dividir as despesas. Quais das 3 opções que está aí aparecendo para você resolveria o problema? Adição e multiplicação? Multiplicação, subtração e divisão? Ou multiplicação, adição e divisão? Pense bem. Nós temos aí
que pensar que nós temos 3 pessoas, cada uma, né, comeu ali pastel, cada uma tomou um refrigerante, ainda dividiram também para comer a torta inglesa. Qual das 3 opções você acha que resolve esse problema? Vamos ver se você acertou? Então é essa última aí, ó, nós vamos multiplicar, adicionar e dividir. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar a quantidade multiplicar por 3 o valor do refrigerante e do pastel, porque nós temos ali, né, o refrigerante e o pastel que cada um compraram 3 quantidades. E adicionar a torta inglesa, o preço da torta inglesa ao resultado dessa operação e depois dividir, porque os 3 repartiram as despesas. Então é uma multiplicação primeiro, uma adição e por último uma divisão. Muito bem, então agora nós vamos dar algumas opções para vocês. Vamos lá? Olha as opções que a professora trouxe. 115 menos 15 vezes 6. 15 vezes 4 vezes 6 menos 115, 15 vezes 4 vezes 6 mais 115. Qual dessas 3 opções vocês acham que resolve o problema? Bem, ela tinha 15 reais para economizar por semana durante 6 meses. Quantas semanas tem um mês normalmente? Isso, são 4 semanas. E 6 meses, a gente tem que fazer aí o que para saber de 6 meses? E depois tem ainda que, né, comprar o secador. Sobrou ou faltou e quanto? Qual é a operação que vocês acham? Qual das sentenças que está aparecendo vocês acham que responde? Vamos ver se você acertou? É essa daí, ó. Por quê? Porque 15 vezes 4, porque são 4 semanas, para economizar em um mês. Multiplica isso por 6, para encontrar de 6 meses a economia, e depois retira 115 porque ela usou para comprar o secador. Então, no final das contas, sobrou dinheiro, né? E se a gente conseguir fazer ali a operação, a gente vai ver quanto que sobrou. Mas não é o objetivo agora a gente só estava analisando. Ok? Muito bem, então essas 2 sentenças, essas 2 situações, problemas que a gente analisou, a gente usou o pensamento dentro do campo multiplicativo, né? Porque tinha ali que fazer multiplicações, divisões, para poder achar, então, no final, a resposta do problema. Mas a gente não resolveu os problemas, a gente só fez a análise, ok? Foi só isso que a gente fez, porque o objetivo era analisar, para depois a gente entrar no problema que a gente vai resolver agora. Vamos ver qual é o problema que a gente vai resolver? Vamos lá? Então, Sandra tem uma loja que vende de tudo. E para a época de Natal, ela precisa encher seu estoque de enfeites de árvores natalinas, que são muito procurados em sua loja. Para isso, ela viu um revendedor de comércio atacadista, que é aquele comércio que vende em grandes quantidades, tá, gente? Quando fala assim, comércio atacadista, é aquele comércio assim, que vende em muita quantidade. O preço de alguns enfeites e fez uma tabela. Então, ali ela fez a tabela, da tabela de 4 enfeites que ela está pensando em colocar no seu estoque, que eram os sininhos natalinos, ali com um conjunto de 12 unidades, né? Que vale R$ 5,50, essas 12 unidades juntas, né? Porque é uma cartelinha ali, um pacotinho. Os anjinhos dourados, né? Que também são de 4 unidades, então o pacotinho de 4 unidades vale R$ 6,20. Então, na continuidade ali, ó, nós temos as bolinhas e os Papais Noéis, né? Até, inclusive, a professora fez a troca do desenho ali, mas não tem problema. Papai Noel, em 6 unidades, né, que é o pacotinho com 6, custa R$ 3,30. E o kit de bolinhas, com 12 unidades, custa R$ 6,15 neste local onde ela pretende comprar. Lembrando que é um local de comércio atacadista, né, onde a gente compra em bastante quantidade. Por isso que, muitas vezes, os preços são bem mais em conta, né? Porque a gente comprando em bastante quantidades, a gente tem um desconto bem grande, então o preço diminui no comércio quando ele é atacadista, né? Muito bem, então aqui na telinha de vocês está aparecendo a tabela com os valores, né, que ela organizou, e ali do ladinho ainda tem uma situação ali, né? Nós precisamos preencher essa tabela junto com a Sandra, né, para saber as quantidades ali, em cada coluna, né, em cada linha.
e depois a gente vai resolver um problema que se ela gastasse um tanto de dinheiro ali comprando um tanto de coisa, a gente vai fazer isso depois. Primeiro nós vamos preencher a tabela, tá bom? Então a professora está com a tabela aqui, ó, aqui a professora já até arrumou, né? O Papai Noel com a bolinha, que lá no slide estava errado, para a gente poder fazer aqui a nossa atividade. Nós vamos usar para preencher essa tabela os nossos conhecimentos sobre os números que a gente aprendeu há um tempo atrás também, faz algumas aulas já, que são a gente multiplica, né, por números que têm zeros, né? Ó, 10, 20, 40, 50, 80, 100. Então nós vamos fazer aqui uma estratégia de preencher a tabela sem precisar fazer muitas contas. A gente vai mais pensar sobre as questões e vocês vão ver como vai ficar bem simples, né? Primeiro, nós vamos pensar aqui, ó. Nós temos 5,50 para o sino, 1. Se eu comprar 10, o que acontece? Lembra que a professora já falou para vocês essa questão quando a gente tem números com vírgula e multiplica por 10, o que acontece? O que acontece? A vírgula anda, né? Então a vírgula sai daqui, quando a gente multiplica, ela sai daqui, ela anda para trás, porque a gente está multiplicando por 10 e vai andar quantas casas? No caso, quantos zeros tem? Então aqui eu tenho 1, 0, então essa vírgula vai andar uma casa para trás e vai ter daí o número que a gente tem ali, no caso será 55. Então a professora vai anotar rapidinho aqui no quadro só para vocês verem. Vou mostrar aqui ó, em cima para vocês verificarem. Então quando eu tenho lá, por exemplo, 5,50, né, ó, 5,50. E quando eu multiplico por 10, quando eu faço uma multiplicação por 10, essa vírgula aqui, ó, ela sai daqui e ela anda uma casinha aqui, ó, uma casinha. E vai parar onde, professora? Vai parar aqui, ó. Deixa eu até apagar aqui com o dedinho. Ó, ela vai parar, opa, aqui. Estão vendo? Então a vírgula saiu do meio e pulou para trás. Por que ela andou só uma casa? Porque eu estou multiplicando por 10. E 10 tem apenas um zero. Então, se ele tem apenas um zero, essa vírgula vai andar apenas uma casinha, tá? Então, isso aqui só foi para a gente lembrar de aulas que a gente já aprendeu sobre isso. Então, vamos de novo aqui, ó. A professora vai colocar de novo aqui, ó, o 5 com 55, né? 55, que é 5,50. O que vai acontecer com a vírgula? Multiplica por 10, ó, nós vamos multiplicar por 10. O 10 tem um zero, a vírgula vai sair daqui e vai andar para trás, ó, do número aqui, ó. Vai ficar, opa, eu fiz a vírgula do lado errado. Vou precisar fazer mais retinho. Vai andar para cá, tá? E vai ficar o número inteiro aqui. Ficou? 55. Então, nós vamos fazer agora essa anotação do 55 e vamos colocar aqui, ó. Então, 55. Então, olha como é que ficou aqui o nosso cartaz da professora, tá? Ficou 55. Agora, a gente vai multiplicar por 20. 20, professora, mas eu preciso fazer o 5,50 vezes 20 de novo? Não. Vamos pensar aqui, o que o 10 é do 20? Ou melhor, o que o 20 é do 10? O 20 é o dobro de 10, não é? Então, vamos fazer o dobro de 55. Qual que é o dobro de 55? 110, né? 50 com 50 mais 10. Então, olha aqui, ó, não precisa fazer a operação, eu posso fazer de cabeça essa continha, então não preciso armar, eu só vou fazendo de cabeça, porque eu estou trabalhando com dobros. Então, eu só fiz a primeira, né, para mostrar para vocês a questão da vírgula. Achei 55. O dobro do 10 é o 20, então o dobro do 55 é o 110. O 40 é o dobro do 20, não é? Então, o dobro de 110 é quanto? É 220, isso mesmo. Então, a gente vai preenchendo assim, ó. A gente vai trabalhando com um dobro. O 50 não é o dobro do 40, a gente sabe disso. Mas eu posso pegar, por exemplo, o 40 e somar com 10? Posso. Somando 40 com 10 não dá 50? Dá. Então, se eu somar o 55 com o 220, vai dar certo? Dá também. Quanto que é? 55 mais 220. Isso, 275, né? Então, olha, eu posso fazer o preenchimento da tabela usando essas ideias que a professora está ensinando. 80. Opa, 80 é o dobro do 40. O dobro do 40. Qual é o número que é o dobro de
220. É bem facinho. Isso, ó, é o 440, né? E agora eu tenho 100. 100 não é 10 vezes o 10? Ou é o dobro de 50 também, mas a gente pode pensar assim para ficar mais fácil. O 100 não é 10 vezes o 10? Então eu posso fazer 10 vezes o 55 para achar esse valor aqui. Quanto que é 10 vezes o 55? É só colocar um zero atrás do 55, porque eu estou multiplicando por 10. Olha como é que ficou a tabela da professora. Estão vendo? Então, nós temos aqui a primeira multiplicação e depois a gente foi olhando o dobro, né, das outras ou fazendo soma, igual no 50, ó. O 50 a gente somou o 40 mais o 10. Somando o 40 mais o 10, eu encontrei o 50. Então, eu somei o valor que deu aqui no 10 com o valor que deu no 40 para achar o valor que deu no 50. Ok com isso? Combinado? Vamos ver lá na telinha como que ficou o preenchimento da tabela? Isso, olha lá. Então, agora nós vamos seguir aí na sequência, né? Para descobrir o valor dos anjos dourados. Tá? Agora é a vez dos anjos dourados. Então, na sequência aqui na tabela da professora, nós vamos ver lá, 6 e 20. Eu já sei que multiplicar por 10 é mexer a vírgula uma casa para trás. Então, 6 e 20 vezes 10 dá quanto? Se eu mexer uma casa para trás, é 62, isso mesmo. Agora, eu quero o dobro de 62. Quanto que é o dobro de 62? 62 vezes 2. Isso, a gente pode até usar uma calculadora para fazer essa conta, mas aqui a gente já está indo mais rápido, ó. 124, porque é um cálculo fácil de fazer de cabeça, né? Agora eu quero 40, o 40 é o dobro do 20, então qual que é o dobro de 124? O dobro de 124 também é fácil, o dobro de 24 é o dobro do 100. Isso, 248, né? Que é também bem facinho de fazer o dobro desses números. Agora o 50. O 50 é o 40 mais o 10. Então, vamos pegar o 40 mais o valor do 10. Quanto dá? 248 mais 62. Isso, é uma conta que dá pra gente fazer de cabeça também, né? Ó, 8 com 2 dá 10, sobe 1. Que daí vai ficar... 8 mais 2, 10. 10 sobe 1, vai ficar 6 mais 4 mais 1, que dá 11. Vai dar quanto, então? 310. Muito bem, olha lá, ó, 310. Agora nós vamos para o 80. O 80 é o dobro do 40. Qual é o valor do dobro de 248? Não é difícil de fazer o dobro de 248 também. Qual é o valor? Já conseguiram fazer aí de cabeça? Se não, dá pra gente usar também a calculadora, dá 496, né? Ó, porque a gente vai trabalhar o dobro do 248, né? O dobro de 48 é 96, o dobro do 200 é o 400. Então, não é difícil de fazer de cabeça. E o último é o 100. O 100 é... o 100 é 10 vezes o 10. Então, eu posso fazer 10 vezes o 62. Quanto que é 10 vezes o 62? Isso, é só colocar o zero atrás do 62, que dá 620. Agora, vamos aqui para o Papai Noel, né? 3,30. Nós vamos fazer o Papai Noel na mesma situação que nós fizemos os outros dois. Se temos uma vírgula, vai multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma casinha para trás. Então, 3,30 vezes 10 dá, de resposta, 33. Isso mesmo, ó, estamos ficando craque nas nossas contas de cabeça. Aí vai ficar facinho de fazer, não vai ficar difícil não. De 20 é o dobro do 10. Então, aqui a resposta para esse vai ser o dobro de 33. Ah, muito fácil, professora. Qual é o dobro do 33? Isso, é o 66. Agora, o 40 é o dobro do 20. Então, o dobro desse valor de 66 também. Quanto que é o dobro do 66? Também não é difícil de fazer, né? O dobro de 60 e o dobro do 6. O dobro do 6 é 12.
dobro dos 6 dezenas, que seria o 60, é 120. 120 mais 12, 132. Muito bem. 50, mesma coisa, vamos somar o 40 com o 10. Então, vamos somar o 132 com o 33, para dar quanto dá essa conta aí. Se a gente for somar 132 com 33, vai dar também muito fácil, ó, 2 mais 3, 5. 3 mais 3, 6. 165, não é difícil de fazer. Agora, o 80. O 80 é o dobro do 40, dobro de 132. Dobro de 132 não é difícil também, ó. Dobro de 32 primeiro, ó. A gente pode fazer o dobro de 32. Depois faz dobro do 100. Isso, 264. Ótimo. E o 100 vezes o 33, que é só colocar, né? Se o 100 é 10 vezes o 10, a gente vai fazer 10 vezes o 33 para achar o valor do 100 lá do 330, que é o valor final. E o último kit ali, que é o kit de bolinhas, é 6 e 15, né? 6 e 15. 6 e 15 agora a gente vai ter que multiplicar por 10. A vírgula vai andar uma casa. Ah, mas professora, agora tem o 5 aqui, ó. Então, o 5 não vai desaparecer, né? A gente desapareceu com os zeros aqui, porque zero não conta, né, nessa questão aqui. Quando eu jogo a vírgula para trás, o zero aqui desaparece, porque fica 33, a gente já viu. Aqui ficou 62. Mas quando eu tenho 5, eu não posso desconsiderar o 5. Então, eu tenho que considerar esse 5. Vai ficar quanto, então? 6 e 15 vezes 10. 61,50. Os 50 centavos que a gente paga, né? Os 50 aqui seriam os 50 centavos. Esses 5 décimos é a mesma coisa que 50 centavos. Agora, o dobro deste, para encontrarmos os 20 aqui, ó. Os 20 que é o dobro desse aqui. 61,50 vezes 2, que é o dobro, também não é difícil de fazer, né? A gente vai dobrar primeiro o 61 e depois dobra o meio, que vai ficar um inteiro, né? Dobrando o meio vai ficar um inteiro. Então, vou ter, no caso aqui, o dobro de 61, 123. Agora, vamos para o 40. O 40 é o dobro do 20. Quanto que vale o dobro de 123? Quanto? Ó, fica fácil também. Nós vamos dobrar o 12 e depois dobramos o 3. Dobre o 12, 24. Dobre o 3, 6. 246. Viu como é fácil trabalhar com dobro? Não é difícil, né? Agora, o que é o 50? É o 40 mais o 10. Então, vamos pegar aqui, ó. 246 mais 61,50. Que vai ficar quanto? Pode somar aí na sua casa. Pode usar até, inclusive, calculadora. Nesse caso aqui, a professora não tem problema, né? Porque a gente está fazendo o preenchimento da tabela. Vai dar 307,50, né? 1,5 ali. O 80 agora. O 80 é o dobro do 40. O dobro de 246. 246, o dobro vai ficar quanto? Dobre o 46 primeiro e depois dobre o 2, que é o 200. O 46, o dobro de 46 é 92. O dobro de 200 é 400. Então, 492. E o último, que é 100 vezes aquele valor do começo. Então, como é que vai ficar aqui, professora? Então, agora a professora vai mostrar aqui no quadro para vocês registrarem a ideia de como que fica, né, na hora que a gente for trabalhar com esse valor aí, tá? Então, vocês vão olhar e vai aparecer para vocês agorinha, né, o número lá. Então, nós temos 6,15, opa, não é 6,15, é 61,50, né, porque nós estamos trabalhando com 10. 61,50, tá? Esse 61,50, ele é o valor de 10, comprando 10 pacotinhos daquele lá das bolinhas. Mas eu quero comprar 100. O 100 não é só acrescentar 2 zeros depois do número? É. Só que aqui nós temos vírgula. Como que faz então? No 100, quando o número tem vírgula, eu não vou acrescentar 2 zeros, eu vou andar com a vírgula. Então, olha aqui, ó. Daqui, a professora vai andar com a vírgula. Então, eu quero
comprar, né? Do 61,15, ó, a vírgula estava aqui. Agora eu vou andar 2 casas decimais. Eu vou andar 1, 2. Vou pôr um 0 porque nessa casa decimal tá vazia. Ok? Entendido? Tá, mas aqui, professora, você falou que tem que multiplicar por 10, né? Porque é 10 vezes o 100. Olha, tem gente inteligente aí. Muito bem. Ainda bem que tem gente que lembrou a professora. Ó, aqui não era por 10 que a gente preenchia? Não era 10 vezes o 10 que era 100? Isso, era 10 vezes o 10 que era 100. Mas a professora multiplicou por 100 e não é por 100, é por 10, professora. Isso, então nós vamos multiplicar por 10 o número que tinha lá na tabela. Lembra que nós compramos 10 pacotinhos? 10 pacotinhos custa R$ 61,50. Agora eu vou pegar 10 vezes o 10. Então eu vou fazer 10 vezes isso aqui. 10 vezes isso aqui, a vírgula, a casa vai andar uma vírgula só. Então olha aqui, ó. A vírgula está aqui, vai andar para trás. Se ela vai andar para trás, ela vai parar aqui. Ah, isso aí, professora, agora deu certo. Agora a vírgula apareceu aqui e acabou. Dá certo também se fosse por 100, mas eu teria que fazer por 100, 6,15 daí, ó. Por que 6,15 por 100, professora? Porque era o preço de 1. E se eu multiplico 1 por 100, eu vou encontrar o centro que eu quero, né? Então a vírgula vai andar 2 casas se fosse aqui, ó, 1, 2. Eu não encontrei o mesmo valor nos 2 casos? Encontrei. Então lá na nossa tabela, agora o número que a gente vai colocar lá é 615. Olha lá, ficou lá no final agora, 615. E aí a gente fechou a tabela. Vamos olhar lá na nossa lousa, lá no quadro agora junto com vocês? Vamos lá, isso aí na telinha. Muito bem, preenchemos toda a nossa tabela. Agora a gente vai responder aquela última questão ali, ó. Qual que é a última questão? Quanto ela gastaria se comprasse 60 pacotes de sino? Olha lá na tabela. Tem os 60 pacotes de sino? Não, professora, não tem 60 pacotes de sinos na tabela. Mas eu tenho 50 e tenho 10. Então eu posso juntar aí os 50 com 10, tá bom? 50 anjos, eu posso já na tabela olhar o valor dos 50 anjos já direto? Posso. Ali tá, os 50 anjinhos tá mostrando ali, ó, 310. Então 310 são dos anjos, né? Que eu já sei aí. Que é o valor que eu vou pagar depois, né? R$310, porque a gente está trabalhando com custo de dinheiro aqui. E 90 do Papai Noel, 90 pacotinhos de Papai Noel, eu posso achar 90 pacotinhos ali já de cara? Não, porque eu tenho só 80, mas eu posso somar com 80 com 10 para encontrar os pacotinhos. Então é isso que nós vamos fazer, só que a gente vai fazer por partes, tá? Senão vai ficar muito confuso, aí a professora falar tudo isso para vocês e vocês não entenderem direitinho. Então aqui nós vamos ver que nós temos que pegar 60 pacotes de sino, 50 de anjo, já a professora só anotar aqui, ó, 50 de anjo, pacotinhos de anjo, 90 pacotes de Papai Noel e 120 de bolinhas. Então a professora anotou aqui no quadro dela, né, os valores da quantidade de pacotes que vocês vão observar agora, que vai aparecer para vocês aí. Então aqui são os pacotes, tá? Agora eu tenho que descobrir quanto que é o valor que eu vou pagar por cada um deles. Se eu tenho que pagar o valor para cada um deles, eu vou ter que descobrir. Tem 60 na tabela lá? Não tinha, né? Não tinha. Vamos olhar aqui na mesa da professora agora. Vamos pegar aqui na tabela e vamos olhar. 60 não tem, mas tem 50 e tem de 10. Sino, tá aqui, ó, sino. 50 mais 10. Então nós vamos fazer essa conta. Então a professora vai pegar uma outra folha aqui do ladinho para poder fazer a operação. Só um minutinho. Deixa a professora pegar aqui uma outra folhinha para poder fazer a operação, para vocês poderem enxergar direitinho como é que é a ideia que a professora está desenvolvendo aqui na mesa. Então, nós vamos pegar o valor do 50 com o valor do 10. Então, vou pegar 275, que é o valor do 50, mais o 55, que é o valor do 10. Então, é isso que nós vamos fazer, essa soma que vai estar aparecendo para vocês aí, ó. Vamos somar. Então, 5 mais 5, 10, sobe 1 na dezena. 7 mais 1, 8, 8 mais 5, 13, sobe 1 lá na centena. 2 mais 1, 3. Deu 330.
Então, ali nos anjos, eu agora vou anotar. Ó. No anjo, a professora vai anotar o valor que vai receber, número, não é no anjo, no sino, né? No sino é 330. Então, esse é o valor do sino. Agora do anjo, vamos ver lá no anjo agora. Vamos pegar na tabela aqui com a professora. O anjo, ele quer 50. Tem aqui já, ó, 310. Então, eu já vou marcar aqui no anjo direto 310, que esse aqui eu não preciso nem fazer conta. Então, isso eu já tinha lá, 310. Já marquei o valor que vai pagar do anjo. Agora, Papai Noel. Vamos ver aqui na tabela. Papai Noel, ele quer 90. Então, eu tenho 80 e tenho 10. Eu posso somar o 80 com o 10. Então, vamos somar lá. 264 e o 33, que é o que vale 10 compra 10 pacotes. Então, vamos somar. 4 mais 3, 7. 6 mais 3, 9. E o 2 não soma com nada, só repete. 297. Então, agora eu vou colocar aqui no Papai Noel. R$297 na compra só dos Papais Noéis, do pacotinho. Falta 120 bolinhas. Vamos olhar lá na nossa tabela. 120, eu tenho de 10 e tenho de 20, ó. Eu só somo, então, o 10 com o 20, que é 10, 615. Quando eu compro, né, o 100, eu vou comprar 100 pacotinhos, eu vou pagar 615. E quando eu vou pagar, como que eu quero mais 20, eu vou pagar mais 123. 123, então é 100 mais 20, para dar 120 pacotes. Agora vamos ver quanto que vai pagar por eles. 5 mais 3, 8. 2 mais 1, 3. 6 mais 1, 7. 738, que é o valor que ele vai pagar pelos 120 pacotes de bolinha. Ela, né, na verdade, porque é a mulher, né, a dona da loja. Então, ó, ficou registrado assim os valores que ela vai pagar, né, o nome dela é Sandra, né, isso, do problema é Sandra. Então, a Sandra vai pagar tudo isso aqui, ó, por 50 sinos, 60 sinos, 50 anjos, 90 papais noéis e 120 bolinhas. Somando tudo isso é o valor que ela vai pagar no final. Então, vamos somar aqui? Então, a professora vai somar aqui, ó. Vamos somar 4 parcelas. Vamos devagar para a gente não errar. 8 mais 7, 15. Porque o 0 mais 0 a gente não soma, né? Sobe um aqui na dezena. Deixa eu pôr um aqui bem, para a gente não esquecer dele. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 3, 17. Sobe um aqui na centena. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 7, 16. R$1.675 é o que ela vai pagar na conta no final para comprar todo esse estoque de enfeites de Natal. Vamos lá na resposta do problema agora? Vamos voltar lá para ele? A resposta do problema nos diz que ela gastaria, se ela comprasse tudo isso, R$1.675 na compra de todos esses enfeites. E tudo isso a gente fez para cumprir o objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo? Vamos revê-lo? Resolver situações, problemas do campo multiplicativo envolvendo números naturais e racionais, utilizando estratégias próprias ou algoritmos padronizados. Foi isso que a gente fez na aula de hoje. E, meus amores, chegamos no final, né? Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, mas principalmente, isso mesmo, aprendido, que é o mais importante, né? E fique com um beijinho da professora e até a próxima aula. Vem aí, Geografia. Bom dia, crianças, todos bem? Sou a professora Fabíola e nesta manhã estaremos juntos para mais uma descoberta em ciências humanas. Serão os pontos turísticos do Paraná. Teremos 2 objetivos nesta aula.
relembrar a importância dos pontos turísticos para as cidades e conhecer e reconhecer alguns dos pontos turísticos do Paraná. O nosso mundo é repleto de pontos turísticos, mas o que significa ponto turístico? Como vocês estão podendo observar por estas imagens, que com certeza vocês já viram pela TV, em panfletos ou, quem sabe, até pessoalmente. O ponto turístico ou atração turística é um lugar de interesse que as pessoas visitam, geralmente por seu valor cultural, sua importância histórica, por possuir uma beleza natural ou artificial. Também pode ser pela sua originalidade, porque é um acontecimento raro, podendo ser até misterioso, ou apenas um local para recreação e diversão. Essas características que a professora acabou de citar são os elementos que estimulam e motivam os turistas a viajar. E isso é importante e movimenta a economia daquela cidade e de toda a região próxima. O nosso Brasil, em particular, é riquíssimo em locais lindos, tanto em espaços naturais, como praias de areias branquinhas, cachoeiras, trilhas por florestas, trilhas por campos e chapadas, quanto construídos pelo homem, como o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, a Ponte Estaiada e o Museu do MAP, em São Paulo, e muitas outras construções que chamam a atenção pelas suas formas arrojadas e futuristas ou por preservarem a história de determinada época que já vivemos. Aqui no nosso estado do Paraná, nós podemos citar vários pontos turísticos. Inclusive, já conhecemos alguns deles, em especial os que se localizam aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, onde tivemos uma aula especialmente reservada para este assunto. Então imaginem, nós temos 399 municípios em nosso estado. Estão lembrados? Em cada um deles, podemos encontrar uma beleza natural, como é o caso de Prudentópolis e suas cachoeiras, Ponta Grossa com o Parque Estadual de Vila Velha, uma comida típica como o barreado em Morretes, a coxinha da Lapa, ou uma festa especial como a Exposição de Londrina, a Show Rural Copavel lá na cidade de Cascavel, que motivam as pessoas de perto e de longe a visitarem esses locais. Percebam que viajar, conhecer lugares novos, faz bem para o nosso conhecimento e nos preenche de momentos inesquecíveis, lembranças e muitas histórias para contar. Porque conhecer novos lugares é sempre uma aventura. Então, hoje eu convido vocês a fazermos a nossa viagem. Hoje, nós veremos alguns dos muitos pontos turísticos do nosso Paraná, que vocês já estão observando nas imagens. Se preparem para este passeio que faremos juntos um tour pelo nosso estado. Eu daqui como guia e vocês aí de suas casas vamos nos juntar a estes turistas, conhecendo e apreciando algumas das maravilhas naturais e pontos turísticos que foram construídos pelo homem. Vamos lá? Nós vamos começar o nosso passeio pelas Cataratas do Iguaçu. Lá no dia 31 de janeiro de 1542, há muitos anos atrás, o navegador espanhol Álvar Nunes Cabeza de Vaca descobriu acidentalmente as Cataratas do Iguaçu, descendo o rio em uma canoa. Imaginem o susto que ele levou ao perceber uma queda d'água desse tamanho à sua frente, quando procurava um caminho alternativo para chegar a Assunção, capital do Paraguai. As Cataratas do Iguaçu
estão localizadas entre o Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, e o Parque Nacional Iguaçu, província de Misiones, na Argentina. Os dois parques são considerados patrimônios da humanidade. O parque do lado argentino foi criado em 1934 e 5 anos depois foi a vez da criação do Parque Brasileiro. Seu nome tem origem no idioma indígena Guarani e significa água grande. As cataratas estão formadas por um conjunto de 275 saltos de até 80 metros de altura, alimentados pela torrente, ou seja, pelas águas do rio Iguaçu. É preciso lembrar que o número de saltos é variável, dependendo da vazão do rio, ou melhor, da quantidade de água do rio, pois em época de poucas chuvas, esse número pode cair para 150 quedas e também subir para 300 se estivermos numa estação chuvosa. Os saltos, eles estão dispostos em formato de ferradura, que lembra, então, esse objeto. E a extensão total desta ferradura é de 2.700 metros. Dentre os saltos mais belos está a Garganta do Diabo, cuja altura é de 80 metros. Olhem que espetáculo da natureza! Agora, nós vamos à Catedral de Maringá. O monumento Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória é símbolo da cidade de Maringá, pela arquitetura moderna e arrojada, projetada pelo arquiteto José Augusto Bellucci. Os alicerces da catedral começaram a ser edificados em 1959 e a construção em concreto, com 5.000 metros cúbicos, ficou pronta para o aniversário de Maringá, em 10 de maio de 1972. Tem capacidade para 3.500 pessoas e a altura dessa construção é de 114 metros. Seus vitrais, os 4 maiores de quase 20 metros de altura, simbolizam os pontos cardeais e os 12 menores, de 12 metros de altura, lembram os 12 apóstolos, cuja autoria é de Lorenz Helmer. Foram confeccionados em cristal francês, num jogo de luzes e cores em linhas abstratas, representando a história da criação, a queda do homem e a sua caminhada para a salvação. Em seu interior, tem uma escada com 466 degraus, que leva os visitantes a um mirante, onde eles encontrarão uma belíssima vista da cidade. A primeira missa na Catedral Inacabada foi em 31 de dezembro de 1972, realizando-se a sua consagração no dia 3 de maio de 1981. Uma construção lindíssima. Agora, a nossa próxima parada é o Parque Estadual do Guartelá. Segure no seu sofá para não cair. Localizado lá no município de Tibagi, a 200 quilômetros de Curitiba, o Parque Estadual do Guartelá abrange uma área de 798,97 hectares, em meio à vegetação nativa, quedas d'água, corredeiras, formações areníticas, vales e inscrições rupestres de aproximadamente 7.000 anos atrás. Administrado pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, o parque ele é cortado pelo rio Iapó, onde então
está localizado o cânion Guartelá. Ele é o 6º maior do mundo em extensão e o único com vegetação nativa. O Parque de Guartelá leva o seu nome em função da crença de que tesouros eram guardados nas paredes do cânion. Guarda-te lá, diziam os antigos moradores. E esses tesouros ficavam assim, protegidos pelas imensas paredes de pedra. A grande atração é o cânion e as 2 trilhas que cortam o parque. A trilha básica e a trilha das pinturas rupestres. A trilha básica, de aproximadamente 5.000 metros de extensão, entre ida e volta, dá acesso às piscinas naturais do Arroio Pedregulho, onde é permitido banho e pode-se chegar ao mirante do cânion e à cachoeira Ponte de Pedra. Para percorrer essa trilha, o horário limite de início da caminhada é de 16 horas e não é necessária a contratação de guias. Já a trilha das pinturas rupestres é feita com guia contratado pela própria pessoa, lá no centro de Tibagi. Esse passeio percorre aproximadamente 7.500 metros, também entre ida e volta. E por ela se chega às piscinas naturais, às pinturas rupestres e ao portal de rochas areníticas, além de vários mirantes naturais. Essa trilha não pode ser feita em dias chuvosos e, para a preservação do local, o percurso da trilha das pinturas rupestres é aberto para somente 40 visitantes por dia, sendo 20 no período da manhã e mais 20 no período da tarde. O percurso ele pode ser feito em grupo, de no máximo 10 visitantes e um guia responsável. No local, eles são preservadas algumas espécies ameaçadas de extinção, entre elas o tamanduá-bandeira, o macaco-bugio, o lobo-guará, a jaguatirica, a lontra, a mão-pelada, onça-parda, paca e cutia. O visitante também poderá observar uma grande variedade de aves, como urubu-rei, gavião-pombo grande, papagaio verdadeiro e entre outros. A vegetação é composta por campos, trechos de cerrado e também florestas com araucárias. Outro espetáculo natural, não é verdade? E a nossa próxima parada é uma cidade turística. Isso mesmo, a cidade da Lapa. Você sabia que bem próximo de Curitiba está uma das cidades mais importantes da história do Brasil? Isso mesmo, a encantadora cidade da Lapa, que participou de um dos capítulos mais importantes na consolidação da República, localizada aqui, nos Campos Gerais paranaenses, a cerca de 70 quilômetros de Curitiba. A cidade da Lapa é linda e cheia de memórias. A cidadezinha tem como base de sua economia a atividade agropecuária. Porém, tem atraído cada vez mais turistas que ficam encantados com a sua beleza, emoldurada por ruas de pedras e suas históricas casas coloniais. Foi fundada em 1769. A cidade da Lapa é uma das cidades mais antigas do Paraná. Sua origem deve-se à passagem dos tropeiros, que atravessavam a região
e faziam da localidade uma de suas paradas. Já ouvimos uma história parecida, né? Isso mesmo. A Lapa teve o seu início como Ponta Grossa. Os tropeiros ficavam então na cidade por cerca de 6 meses. Esta parada acontecia no período chamado de Invernada do Gado, quando esses animais, que eram levados até Sorocaba, descansavam e engordavam. Entre janeiro e fevereiro de 1894, a Lapa foi palco do capítulo mais marcante de sua história. Na ocasião, a pequena cidade resistiu heroicamente à investida das tropas federalistas, que tentavam chegar à capital da recém-declarada República do Brasil. Esta resistência durou 26 dias e esse famoso combate foi chamado de Cerco da Lapa. Assim, as forças de Floriano Peixoto tiveram tempo suficiente para se reforçarem em Itararé, no estado de São Paulo, onde então impediram que os revoltosos chegassem à capital, no Rio de Janeiro. É um dos capítulos mais importantes do estado do Paraná e da nossa história nacional. Visitar a Lapa e não conhecer a sua história é praticamente impossível, pois a Lapa está intimamente ligada à sua história e seus principais atrativos remetem ao Cerco da Lapa. E agora vamos conhecer alguns pontos turísticos da nossa capital. Nós vamos visitar apenas 3 aqui em Curitiba, mas a cidade nos oferece várias outras atrações, entre parques, monumentos, feiras e muito mais. Vamos iniciar dando uma boa olhada no Jardim das Sensações, que fica no Jardim Botânico. Há meses atrás, quando falávamos das grandes cidades paranaenses, a professora comentou sobre ele. Vocês estão lembrados? Que bom! O Jardim das Sensações é um circuito de 200 metros com plantas nativas, aromáticas e medicinais, que ficam bem ao alcance das mãos dos visitantes. Nós podemos e somos convidados a sentir a textura das plantas e observar outras características de formas diferentes, por meio do tato, do olfato e da audição. O turista também pode, se quiser, vendar os seus olhos e, com isso, estimular ainda mais esses sentidos, como a audição, por exemplo, durante a trilha, para não se chocar com ninguém. Por isso que nós percebemos esses corrimãos ao longo de todo o caminho. Assim, o parque pode garantir a segurança de todos. Nas placas de identificação das plantas, encontramos a mesma descrição em braille, para que os deficientes visuais possam conhecer as características das espécies, e o parque também oferece monitores, que ficam à disposição para esclarecimento de questões que possam surgir ao longo do percurso. Ao redor do parque, nós podemos notar que há uma mata preservada, com várias espécies nativas, inclusive conseguimos ver um pinheiro araucária. E por falar em pinheiro, no centro do parque há uma exposição especial sobre o desenvolvimento do pinheiro araucária. O visitante pode observar uma pinha, que é a semente do pinheiro, que no caso é o pinhão,
Isso mesmo, o pinhão, que nós tanto apreciamos como um item fundamental em nossas festas juninas. É a semente desta árvore nativa que depois consegue atingir até 60 metros de altura, aproximadamente. E também é o alimento favorito de uma espécie de ave, símbolo do nosso estado, que é a gralha azul. O atendimento deste parque acontece de terça a domingo, sendo que o espaço ainda é aberto a visitas escolares, por meio de agendamento, e recebe aproximadamente 15.000 pessoas por mês. Inclusive, notem que os turistas permanecem apenas no espaço da trilha. Todos os outros jardins com flores e plantas, incluindo o lago e uma pequena cascata, ficam apenas ao alcance dos olhos. Assim, o Jardim das Sensações possibilita um lazer somado ao aprendizado e ao respeito à natureza. Chegou a vez do Parque Tanguá. Inaugurado em 1996, o Parque Tanguá certamente é um dos cartões postais mais bonitos da cidade de Curitiba. Está localizado em uma antiga pedreira e, por muito pouco, não se tornou uma usina de reciclagem de caliça e lixo industrial. Isso mesmo. Depois que desativaram a pedreira, o local foi destinado à construção de uma usina de reciclagem. Ainda bem que o projeto não foi efetivado e, no lugar do que seria uma usina, foi implementado o que se tornaria um dos parques mais belos do Brasil. E além de um parque bonito, o Tanguá também protege o meio ambiente, pois ele faz parte do projeto de conservação da bacia do Rio Barigui, um rio que tem suas nascentes nas proximidades de Curitiba, no município de Almirante Tamandaré, ocupando uma área de 235.000 metros quadrados. O Parque Tanguá tem como intuito preservar as áreas verdes ao longo das margens do Rio Barigui. Também tem como objetivo ajudar no controle das enchentes na cidade. A parte superior do parque é a parte mais bonita e preferida pelos frequentadores do Parque Tanguá. É onde está o Jardim Poti Lazaroto, com seu belo jardim francês. E também existe uma cachoeira artificial. Na verdade, duas, se contarmos com a Cachoeira Grande, que é avistada só lá de baixo. É na parte superior do Tanguá que estão alguns dos mirantes do parque. De lá é possível ver uma vista panorâmica da região norte de Curitiba. Dos mirantes também é possível observar a parte inferior do parque, onde está o lago, e além disso tudo, em dias ensolarados, podemos contemplar o pôr do sol mais bonito de Curitiba. Quando está acontecendo, então, o pôr do sol, o Tanguá proporciona um verdadeiro espetáculo, pois o espelho d'água refletindo o céu com seus tons laranja do chafariz do Jardim Poti Lazaroto forma um cenário realmente lindo. E agora nós vamos ao Museu Oscar Niemeyer. O museu é um verdadeiro exemplo de que a arquitetura está totalmente aliada à arte. Só de olharmos de fora, já identificamos que não se trata de um prédio comum, mas sim de mais uma maravilha criada por esse renomado arquiteto
que elevou o nome do país ao cenário mundial. Esse museu, ele foi inaugurado em novembro de 2002 e é considerado o maior da América Latina. O prédio principal, distribuído em 3 pisos, tem estilo moderno e estruturado a partir de linhas retas. A torre, também conhecida popularmente como Olho, totaliza o complexo com seus 4 andares de espaço para exposições. O acervo ele é composto por várias expressões artísticas, como desenho, pintura, gravura, escultura e fotografias. O Museu Oscar Niemeyer também conta com um setor de ação educativa, que tem o objetivo de aproximar o visitante da arte, promovendo um intercâmbio de conhecimento. Ele realiza cursos e oficinas ao público e visitas monitoradas a professores e estudantes. Lindo, né? E nossa última parada desta viagem é a Ilha do Mel, um dos mais belos atrativos turísticos do Paraná. A Ilha do Mel encanta quem a conhece, formada basicamente por ecossistemas de restinga e floresta atlântica. O lugar se destaca como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. Entre seus importantes atrativos naturais e históricos estão as suas belas praias, a Gruta das Encantadas, a Estação Ecológica, um parque estadual, o Farol das Conchas e a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. Visitar a Ilha do Mel é conhecer um pedacinho do paraíso. Lá no século passado, a ilha também era conhecida como Ilha da Baleia, talvez pelo seu formato, como vocês podem ver. A Ilha do Mel, ela localiza-se então no Oceano Atlântico Sul e situa-se a 15 milhas do Porto de Paranaguá, tendo o seu ponto mais próximo do continente a 4 quilômetros de Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. Há 100 mil anos, o nível do mar estava aproximadamente a 8 metros acima do atual. Nesta época, os morros da ilha formavam um arquipélago. De lá para cá, o mar recuou e avançou várias vezes. E essa sucessão de eventos formou a ilha como ela é vista hoje, com formação de terraços, cordões litorâneos e dunas. A areia marrom que se observa nas praias do Farol e de Nova Brasília tem 5 mil anos aproximadamente, e a sua coloração deve-se à presença de matéria orgânica. Boa parte da ilha é reserva ecológica, tombada pelo Patrimônio Histórico em 1975 e também é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná desde 1982. A ilha tem 5 vilarejos: Fortaleza, Nova Brasília ou Brasília, Farol, Praia Grande e Encantadas. Não há ruas ou estradas, apenas trilhas. E a travessia para a Ilha do Mel é feita por barcos que saem de Pontal do Sul ou de Paranaguá. E assim nós chegamos ao fim da nossa viagem, por algumas atrações de nosso estado. Vocês gostaram? Viram quanta curiosidade se esconde aqui, bem pertinho de nós e de nossa cidade? Por isso que viajar e conhecer outros lugares faz tão bem. Mas, como um bom turista,
você deve sempre lembrar-se de respeitar as normas de cada local e principalmente preservar os espaços para que mais pessoas possam aproveitá-lo. Então, depois dessa viagem agora, vamos nos localizar no nosso mapa para saber onde nós estivemos nesta super viagem? Então, lembrando lá que nós começamos pelas Cataratas do Iguaçu. As cataratas, elas se situam em Foz do Iguaçu, bem aqui, ó, na pontinha do nosso mapa. Vai ficar até meio tortinho aqui. As cataratas, então, são aquelas maravilhosas quedas d'água, considerada um patrimônio da humanidade. Logo depois de termos visto as cataratas e as suas belíssimas quedas d'água em formato de ferradura, nós subimos para a cidade de Maringá. Maringá também reserva muitos encantos enquanto cidade, mas nós visitamos a Catedral. Estão lembrados? Então, Maringá, aqui no norte do nosso Paraná, exatamente aqui na nossa bolinha. Olha, nós fomos lá até o norte e conhecemos aquela belíssima construção, então, de 114 metros de altura e com capacidade para 5.000 pessoas, aonde então você tem um mirante, né, para observar a cidade de Maringá e também toda aquela arte moderna que podemos encontrar na catedral. Logo depois disso, nós fomos ao Cânion Guartelá, isso mesmo, aquele local, uma belíssima obra da nossa natureza, né? Onde aqueles paredões de pedra são cortados pelo rio Iapó. O Cânion de Guartelá, ele está na cidade de Tibagi, aqui, ó, próximo a nós. Por isso que a professora fala, aqui, bem pertinho da nossa cidade, nós temos locais belíssimos para visitar. Então, o Cânion é esse local de preservação de espécies nativas, de animais ameaçados em extinção, como vocês puderam observar, e bem um local convidativo para uma trilha, para um momento com a natureza, né? Ouvindo o som dos pássaros e das águas. E nossa próxima parada foi em uma cidade histórica. Isso mesmo, a Lapa, ela é toda ela cheinha de história, desde as suas ruas ainda de pedras até seus casarões ainda no estilo colonial. E a Lapa, ela está aqui, próximo a Curitiba, exatamente aqui, ó, nesse pontinho. Então, a Lapa, ela foi muito importante, como vocês puderam ouvir, para a história do nosso Brasil e aqui também do nosso Paraná, com o fato muito importante conhecido como Cerco da Lapa. Então, nós chegamos na nossa capital. Aqui nós vamos ter 3 pontos turísticos que nós avistamos. O Jardim das Sensações, que é então esse espaço lá no Jardim Botânico, onde você pode ter esse contato mais próximo da natureza com as suas mãozinhas, né? E também, se quiser uma experiência de olhos vendados, pode. Então, estão aqui na nossa cidade de Curitiba, o Jardim das Sensações. Um local, então, que você tem um contato com a natureza, aprende sobre as espécies vegetais, pode experimentá-las, cheirar e tudo mais. Então, fomos ao Parque Tanguá. Desculpe, não foi ao museu. Lá no parque, então, era aquele local que ia ser, então, uma usina de reciclagem, mas se tornou um belíssimo parque que vocês puderam observar com cachoeiras, trilhas para caminhada, espaço em contato com a natureza, também uma lanchonete se você quiser fazer um lanche,
aqui na nossa capital. E o Museu do Olho foi a nossa próxima parada. O Museu do Olho, então, vocês já sabem porque ele recebe esse nome, né? Uma das suas construções tem o formato de um olho e foi algo assim muito bonito para a arte, onde você percebe que a arte, então, ela pode ser muito bem aliada à construção, né? Ou seja, ficou aquele espaço maravilhoso onde hoje é usado para exposições de fotografias de artistas renomados, né? E assim também podendo ser visitado por você, pela sua família, pelas escolas e tudo mais. Aqui na nossa capital de Curitiba. E por último, nós fomos até a Ilha do Mel. Aqui no nosso litoral paranaense, a Ilha do Mel, então, ela pode também, né, no século passado, como a professora falou, ela foi conhecida um tempo pela Ilha da Baleia, por causa desse formatinho que ela tem, parecendo uma baleia. E com muitas reservas naturais, um espaço onde ele é totalmente preservado, né, sem ausência de estradas, apenas trilhas para caminhadas e contato com a natureza. A Ilha do Mel, ela está aqui, bem pertinho de Paranaguá, aqui no nosso litoral, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem. Sintam-se convidados a conhecer esse nosso Paraná, que é tão bonito, começando aqui, pela nossa cidade, certo? Um super beijo para vocês, obrigada pela participação e até a próxima aula. Tchau, tchau!